Muito bom dia a todos e todas. A todas. Somos mulheres, imensa maioria aqui. Primeiramente, me apresentar, né? Eu sou Amanda Moreira da Silva, sou professora da UERJ, atuo no Instituto de Aplicação e sou presidente da UERJ, que é a Associação Docente, dos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E fui professora da rede estadual, fui professora da rede municipal também, né, durante 5 anos, no início da minha trajetória profissional. E sou doutora em educação pela UFRJ. Então, desse lugar que eu estou falando e de um lugar de uma pesquisadora do trabalho docente, há 13 anos já, né, pesquisando esse tema de pesquisa, mestrado, doutorado. Então, quando eu fui convidada pela nossa querida companheira porque eu costumo falar muito, só para não passar demais dos 15, tá? E aí, quando eu fui convidada para falar desse tema de violência nas escolas e saúde mental, enfim, eu fiquei pensando em como abordar, porque não é diretamente a minha temática de estudos, mas como abordar esse tema que atravessa o que eu pesquiso também, né? Então, eu elegi. Claro que a gente teve algumas alterações, né? A princípio falaria 15, depois falaria 40, e aí trouxe uma apresentação um pouco mais longa, que eu ia até projetar aqui, mas aí reduzimos de novo para os 15 minutos, então a gente vai ter que fazer aqui uma série de esquematismos para poder trazer a elaboração, o pensamento, a reflexão coletiva de uma forma mais sucinta, tá? Então, para isso, para a nossa reflexão aqui, para tentar contribuir de alguma forma com esta mesa, com este debate, com o colega que vai me suceder também, eu elegi 3 categorias que eu acho centrais para debater, né? Que é a violência, o trabalho e a saúde docente. Então, partindo dessa tríade, como articular essas 3 categorias, essas temáticas que se entrecruzam, né? Porque a minha abordagem da violência vai ser voltada para o trabalho. A violência ela pode ser abordada de diversos aspectos, no sentido estrito, no sentido do que é vivenciado cotidianamente nas escolas, mas o trabalho docente tem sido uma forma de violência muito intensa com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? E na educação infantil isso se dá de uma forma muito acentuada também. E não é à toa o setor que concentra a maior parte das trabalhadoras da educação, mulheres, né? Então, quando a gente fala em violência e trabalho, acho que é uma pergunta importante para a gente partir. O trabalho é violência? O que é o trabalho, afinal? Né? Porque pode parecer uma discussão um pouco abstrata, teórica, no sentido ontológico do termo trabalho, mas é importante para a gente partir desse cenário do que é o trabalho, para que a gente compreenda o trabalho no cenário atual como um trabalho específico dentro da sociedade capitalista que vivemos. Não é um trabalho no seu sentido ontológico. O trabalho, no seu sentido ontológico, é aquilo que nos constitui como seres humanos, aquilo que nos humaniza, aquilo que nos diferencia dos outros animais. Mas, que transforma as nossas relações sociais. Mas o trabalho no sistema capitalista é um trabalho alienado, é um trabalho abstrato, é um trabalho expropriado, né? Então, é mais uma mercadoria que é comprada e vendida no mercado. E isso traz para o trabalho uma violência. Diretamente, né? Então, o significado da palavra trabalho, inclusive, é tripário, né? Instrumento de tortura. Então, o trabalho no sistema atual é uma violência, desde sempre. Então, quando a gente vai discutir categorias como precarização, expropriação do trabalho, expoliação dos direitos da classe trabalhadora, enfim, essas categorias que a gente sempre fala nelas, intensificação do trabalho, adoecimento docente que está inerente, que está ligado à precarização diretamente, a gente está falando de um trabalho específico, de um tipo de trabalho. E esse trabalho, no sistema do capital, ele nas últimas décadas, essa violência do trabalho, ela cresce ainda mais, ela se acentua ainda mais.
Porque a gente está diante de um contexto de crise estrutural do sistema capitalista. E essa crise estrutural do sistema capitalista, ela traz implicações diretas para o trabalho. É uma crise também do trabalho, como aponta o Mesaros. Então, é uma crise do trabalho, é uma violência no sentido de expropriar a classe trabalhadora, expoliar a classe trabalhadora tão acentuada que ela atinge o globo como um todo, o mundo inteiro. Tanto os países centrais, né, chamados países centrais do sistema capitalista, quanto os países periféricos, onde nós nos incluímos. Claro que com as mediações necessárias, porque os países centrais viveram um contexto de avanço social, de conquistas laborais que nós nunca alcançamos. Mas mesmo esses países centrais, europeus, o próprio Estados Unidos, passam por um impacto da violência do trabalho também muito acentuado nas últimas décadas. Só que para nós, no Brasil, isso não é grave. Por quê? Como diz o Florentino Fernandes, nós somos parte de um país capitalista dependente. Nós temos uma formação social muito específica. Né? A classe trabalhadora brasileira foi formada a partir de uma abolição tardia da escravidão. E isso traz profundas implicações. A classe trabalhadora que, em sua maior parte, negros e negras, que ocupam os piores locais de trabalho, os piores postos de trabalho até hoje. E uma classe trabalhadora formada também a partir da divisão sexual do trabalho muito acentuada. Homens voltados para o trabalho produtivo, chamado trabalho produtivo, e as mulheres voltadas para o trabalho reprodutivo. Reprodutivo e incluídas no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, de uma forma muito precarizada. E isso se reflete na educação. Dependendo da etapa educacional, nós temos uma concentração maior de mulheres do que em outras etapas educacionais. No ensino superior, a relação se inverte. Temos a maioria de homens. Na educação básica, na educação infantil, temos a maior quantidade de mulheres. No ensino fundamental, isso ainda se mantém, diminui um pouco. No ensino médio, diminui ainda mais e assim sucessivamente. Por quê? Questão do que a gente chama há muito tempo de feminização do magistério. Uma profissão vista como o segundo salário da família, por muito tempo. E não como aquele que mantém a casa. Então, é uma violência que se estabelece para a classe trabalhadora de conjunto e que atinge os professores. Os professores, obviamente, são parte da classe trabalhadora, embora nós tenhamos o nosso trabalho específico. O nosso trabalho tem a sua especificidade. Nós não estamos gerando uma mercadoria diretamente, apesar de estarmos vivendo a mercantilização da educação de uma forma acentuada. Mas o nosso trabalho não é diferente de um trabalho fabril, de um trabalho que produz uma mercadoria. Né? Então, o próprio Marx chamava de um trabalho improdutivo nesses termos, né? Porque é um trabalho imaterial, um trabalho que tem a sua especificidade. No entanto, embora haja essa especificidade, as categorias que atravessam a precarização, a categoria trabalho, precarização, expropriação, expoliação, nos atingem diretamente, de todas as formas possíveis. Né? Então, você pode me avisar do tempo? Porque aqui está saindo, voltou. Bom, então, nesse sentido, para entrar no trabalho docente, no pouco tempo aqui que me cabe, eu acho que é importante a gente pontuar que quando a gente está falando de precarização do trabalho docente, saúde, violência, enfim, essas três categorias que eu falei que traria para a gente refletir, nós temos que partir do pressuposto de que o trabalho docente no Brasil sempre foi precarizado. A gente não está falando de uma novidade aqui. No entanto, a partir da década de 90 especialmente, não vou nem puxar o contexto aqui da ditadura civil-militar, por causa do tempo, mas partindo aí da década de 90, que é quando o neoliberalismo se coloca no Brasil, se instaura no Brasil, a gente tem uma reforma de Estado que vai esgarçar as relações do serviço público, que vai aumentar a terceirização, o trabalho temporário dos professores, inclusive, terceirização dos profissionais de educação em geral. E isso vai trazer profundos impactos para a violência, para o trabalho, para o adoecimento docente. A gente vai entrar numa nova etapa da precarização.
É este cenário que precisa ser analisado. Então, a gente tem privatizações acentuadas, a lei de responsabilidade fiscal, que vai afetar diretamente os gastos com o pessoal no serviço público em geral, na educação, que é o nosso caso de discussão aqui. E a gente vai ter nesse contexto também uma outra forma de violência muito acentuada com os professores, com os profissionais de educação em geral, que é a entrada massiva do empresariado, que não é novidade também, porque já estavam presentes antes, mas o empresariado de novo tipo. Novas formas de empresariamento da educação a partir de fundações, institutos, movimentos que funcionam como intelectuais orgânicos da classe burguesa, dos detentores do poder, no sentido de tanto se apropriar do fundo público, no sentido de venda de materiais, apostilas, livros didáticos, etc., programas educacionais, mas também que atuam em dois viés, tanto nesse, do ponto de vista de acumulação do capital diretamente, mas também no sentido de formação de corações e mentes de acordo com o mundo do trabalho em transformação. Então, se há um mundo do trabalho em transformação, em que a classe trabalhadora precisa ser adaptada, empreendedora, muito entre aspas, que não tem direitos mais, não tem 13º, licença de nenhum tipo, que não tem férias, são trabalhadores que trabalham por conta própria. Como formar essa classe trabalhadora para que sejam apassivados? Para que não se organizem, para que não necessariamente sejam levados a uma reflexão coletiva de que são trabalhadores coletivos, de que são que há a possibilidade de organização, de mudança desse quadro. Então é preciso formar para o apassivamento. Então esse empresariamento de novo tipo que se coloca na educação pública brasileira a partir dos anos 90, eles têm um objetivo muito claro, que é justamente essa formação. Então, isso vai, ao longo das outras décadas, 2000 e tudo mais, isso não vai se alterar. Isso não vai se alterar, cabe dizer. Né? O empresariamento da educação, ele segue de uma forma bem intensa nos anos posteriores. Embora a gente tenha tido avanços educacionais diante dos governos Lula, Dilma e tudo mais, mas a questão estrutural não é mexida. E nesse sentido, por conta do tempo, a gente traz já para a década de 2010, que é quando há um aumento dessa expropriação ainda maior. Então, a gente, nessa última década, a gente tem um agravamento desse quadro. Por quê? Há um fenômeno que o Florestan Fernandes chamaria de contra-revolução preventiva, que é quando não há nenhum risco de transformação, de convulsão social, digamos assim, mas a classe burguesa, os dominantes, se sentem ameaçados a ponto de implementar golpes. Pode ser um golpe civil, militar, pode ser um golpe jurídico, parlamentar, midiático, como foi o de 2016. E nesse sentido, esse golpe, ele não foi só um golpe jurídico, parlamentar, midiático. Ele foi um golpe, sobretudo, trabalhista. Porque teve como objetivo central avançar com a expropriação dos trabalhadores em geral. Então aí a gente vai ter um avanço neoliberal. A gente vai ter o avanço de formas de terceirização para além das atividades fim, ou melhor, para além das atividades meio, é permitida a terceirização para atividades fim, interferindo diretamente no cotidiano das escolas, inclusive. A gente vai ter reformas educacionais que vêm no sentido de justamente adaptar essa classe trabalhadora precária, que é uma classe trabalhadora que está diante da reforma trabalhista, da lei da terceirização, da reforma da Previdência. Né? Então, nesse sentido, a gente tem reformas educacionais que, não à toa, foram pensadas antes das reformas trabalhistas, ou melhor, apresentadas antes, como a MP 746 da reforma do ensino médio, que foi a primeira de todas. Sem elas, outras não desmoronariam, digamos assim. Porque é necessário formar a classe trabalhadora,
que vai ter a figura do legislado, do negociado sobre o legislado. Negociar diretamente com o patrão, ou acreditar que isso é possível. Né? Uma classe trabalhadora que vai viver sobre o trabalho intermitente. Uma classe trabalhadora que vai estar diante da plataformização do trabalho, da uberização do trabalho, trabalhando por aplicativos que sequer sabe quem é o patrão, que é demitido pelo algoritmo, que é limado da plataforma. Pode ficar sem comer amanhã, porque a plataforma simplesmente tirou ele da função trabalhista que ele está exercendo. Então, é esse tipo de trabalhador do século XXI, desse momento histórico que nós estamos vivendo, no contexto brasileiro, que é um contexto em que há uma formação social em que a informalidade é a regra. Então, entrando no trabalho docente, para ir finalizando, não sei quanto tempo eu tenho. Está encerrando já? Encerrando. 5 minutos para ela ler. Certo. Agora que ficou bom, professor. A gente combina um outro dia para fazer mais completa a apresentação, né? Eu entendo que as organizações dos eventos são sempre complexas, é muita coisa. Então, como lidar com essa questão da precarização que avança sobre o trabalho docente nas últimas décadas de forma muito intensa, especialmente a partir de 90 e nos anos 2010, em que esses impactos que a classe trabalhadora de conjunto sofre, nós também sofremos, né? É até um pouco isso que eu discuti na minha tese de doutorado, como que a uberização, como que a pejotização, como que a terceirização, que parece que só está lá fora, atinge a nós, docentes. Foram poderia citar vários exemplos aqui, de tentativas e de materialização da terceirização da educação pública, de pejotização da educação pública. Não sei se vocês lembram disso, mas em 2017 teve um edital da Prefeitura de Angelina, em Santa Catarina, para a educação infantil, que era contratar professores por meio de pessoas jurídicas, que era um leilão invertido. Que colocava no edital um salário inicial de R$ 1.200, mas o professor que oferecesse o menor valor seria o contratado. Leilão invertido. Que para isso ele teria que constituir pessoa jurídica, PJ. Tendências que ficam pairando, que estão pairando em nível nacional. Eu poderia citar diversos outros exemplos, assim como de criação de aplicativos, de uberização do trabalho docente. Enfim, muitas questões que não dá tempo da gente trazer, mas são formas de violência intensas contra os docentes que vem acontecendo em nível nacional e a gente precisa mapear, porque isso está gerando um impacto em todos os aspectos. Tanto no sentido não vou usar o termo qualidade, porque o termo qualidade ele foi muito mal apropriado pelo empresariado. Né? Tem muito a ver com o sentido de qualidade total. Então, eu tenho sempre muito cuidado em dizer que defendo uma educação pública de qualidade, por conta da apropriação, a má apropriação deste termo nos dias de hoje. Mas a educação que queremos, emancipadora, uma educação que forme, né, os jovens, estudantes, as crianças, enfim, com um pensamento crítico, emancipador, que possam entender o seu lugar no mundo, ela está cada vez mais distante da nossa realidade. E isso é uma forma de violência. É uma forma de violência fazer com que o professor não seja mais o elaborador do conhecimento, porque nós não somos mais na educação básica. O conhecimento vem pronto, digamos assim. Os materiais vêm prontos. As avaliações são externas. E nós perdemos cada vez mais, há 3 décadas já, isso não é novidade para ninguém. Perdemos o nosso lugar enquanto intelectual, enquanto elaborador, enquanto artífice do conhecimento. E isso é de uma violência sem tamanho. Isso implica num adoecimento direto, porque fere o que é a essência do seu trabalho. Fere a essência do seu trabalho. Então, tudo isso tem um impacto que vem se agravando no contexto atual a partir da plataformização, que é o que eu venho estudando hoje no pós-doc, que é a questão de que o nosso trabalho está cada vez mais controlado por meio de plataformas digitais. As plataformas digitais, muitas vezes, a gente tem ilusão de que elas nos permitem trabalhar.
trabalhar de casa, fazer uma função aqui, outra ali, mas a gente está trabalhando o tempo todo. E isso é de uma derrota histórica para a gente. Então, essa invasão da vida privada, essa docência ubíqua, que acontece em todos os tempos e espaços possíveis, essa cultura workaholic, que é quase um vício em trabalho, a gente está pensando em trabalho o tempo todo, né? Uma intensificação do trabalho e o efeito, para concluir, o efeito mais perverso de todos, que é a consequência final disso tudo, que é a atomização, a segregação, a individualização, o esvaziamento das nossas organizações coletivas, dos nossos sindicatos. É como se falar de sindicato hoje fosse quase demodê, quase uma coisa fora de moda. Porque sindicato hoje, quem são os sindicatos? Onde estão os sindicatos hoje? Quantos por cento da classe trabalhadora, menos de 30% da classe trabalhadora brasileira está organizada em sindicatos. E boa parte delas no serviço público. Então, e ainda assim com toda a dificuldade de mobilização, não preciso falar isso aqui, né? Vocês estavam falando aqui da eleição dos conselhos e tudo mais. E tudo isso a gente vive. Eu também sou sindicalista, eu estou na Associação dos Docentes da UERJ e é a mesma coisa, né? Então, são muitos impactos que vêm atravessando a nossa profissão e que vem gerando essa segregação. E esse é o ponto que exige uma reflexão muito importante de nós, enquanto trabalhadores, e num espaço sindical que se propõe a pensar não só os problemas, mas as saídas. O que fazer para sair? Para sair desse imbróglio. Tá? Então é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Me coloco à disposição. Tá?